Bom, bom dia a todos, né? Hoje é a penúltima aula antes das férias e por causa disso a gente vai devagarzinho acelerando, mas não quer dizer que se não der tempo eu já vou falar um pouquinho do conteúdo que a gente vai começar a abordar o próximo conteúdo, para também não ficar só revisitando o trabalho. A gente vai falar um pouquinho do trabalho também, mas bem pouquinho, tá? Vamos lá. Então já está gravando e apresentar. O próximo assunto que a gente vai tratar é a parte do sistema operacional, tá? Essa parte é uma parte de ciência da computação um pouco mais teórica, tá? Mas antes de chegar nela, vamos fazer esse polimento final do trabalho aí que está faltando, tá? Vou fazer uma pergunta e é assim: se você não se sentir à vontade, você tem que falar ali que eu não gostaria, tá? Vai ali no chat, fala ou digita. Porque que acontece? É o seguinte: eu não vou divulgar em nenhum programa de TV, nada disso por enquanto, né? Não, eu não tenho esse tipo de contato, não é a minha praia, vamos dizer assim. Mas eu acho que seria legal se a gente pudesse, depois que vocês todos tivessem entregado o trabalho, né, o prazo era hoje, de divulgar para a coordenadora da escola, tá? Divulgar dentro da própria escola, certo? Ao contrário do que vocês pensam, um pouco da cultura do Brasil é o seguinte: professor, como assim eu tenho que autorizar? Eu entreguei o trabalho para o senhor, o trabalho é seu. Não, o trabalho é do aluno, tá? Se alguém, por algum motivo, não se sentir à vontade de divulgar, é só falar que não gostaria. Escreve aí, eu não gostaria, só para ficar claro. Eu não gostaria que divulgasse, entendeu? Porque o que acontece? O trabalho é de vocês, é propriedade de vocês, tá? Se eu fico com vergonha, passo mal de nervoso, eu não gostaria. Olha lá, uma pessoa falou, tá? Quer justificar um pouco mais? Pode justificar. Se não quer, já está ótimo, tá? Não quer que divulga, não divulga. Eu só vou colocar o seu nome aqui para eu não esquecer. Então, eu só estou lembrando que se fosse para divulgar, eu iria divulgar assim para Simone, e se a Simone gostasse, ela iria divulgar para os outros alunos, né, da própria sala ali, para o pessoal ver como ficou o site dos outros, para as pessoas fazerem a receita um dos outros, tá? Mas se não quer, não quer, não tem problema nenhum. Não precisa ficar. Mais alguém? Tá? Se for por vergonha, se você quiser repensar até o fim da aula, pode repensar tanto para sim quanto para não, tá? Quem falou que não, se quiser repensar, porque é que nem eu falei, eu não vou divulgar em nenhum canal público, não é nada disso, tá? O publicar que vocês clicam no botão lá não faz isso, tá? Infelizmente, para você, por exemplo, aparecer em primeiro lugar no Google lá, você tem que pagar uma fortuna pro Google, tá? Não é tão simples assim. E que mais? Aí eu ia falar, eu iria divulgar que nem eu falei, para a própria Simone, para ela ver o trabalho que a gente está fazendo, tá? Para a escola saber, assim, às vezes os pais. Eu peço para quem falou que tem vergonha, pelo menos fazer esse trabalho então. Se a gente não vai poder fazer por vocês, você mesmo fazer, tá? Falar com o seu pai, falar, ó, é isso aqui que eu estou aprendendo. Porque que acontece? Pode parecer brincadeira, mas eu já tenho uma aluna que ela se interessou tanto por esse conteúdo de site que ela está fazendo um site para o negócio dos pais dela. E os pais dela estão precisando, porque eles estão trabalhando por conta em casa. E claro que site não é uma coisa, não é uma projeção tão forte assim, né? A gente sabe que hoje em dia é rede social, é publicar no Instagram e tal. Acho que eles estão fazendo isso também, mas o site, por bem ou por mal, ele serve de portfólio, né? Eles estão usando para ficar um demonstrativo do trabalho, porque no Instagram, no Facebook, seja qual for a rede social, é tudo muito consumível, né? Não fica lá,
Não um lugar. Ele passa na timeline, ele some. Não dá para você pesquisar depois, não dá para buscar. E o site, ele é uma âncora, né? O site é seu, ele tá lá, ele não muda, né? Tá? E sempre que aí o cara quiser, ele pode só compartilhar o link com o outro, todo mundo sempre cai no mesmo lugar, entendeu? E era o caso, a aluna estava precisando. E assim, por mais que tenha sido um site simples, o que ela estava precisando era simples. E aí o que aprendeu aqui com informática já foi suficiente. Claro que ela vai ter que estudar um pouquinho mais para conseguir colocar o negócio do e-mail e tal. Já passei umas dicas para ela, mas o V0 ela tirou desse trabalho aqui, tá? Então por isso que eu estou perguntando, assim, e para quem tem vergonha, faça você mesmo esse trabalho. Pega aí quem é seu melhor amigo, o seu parente e faça a divulgação. O resto que autorizou, a gente vai tentar fazer por conta. Eu vou falar com a Simone, mostrar, tá? Às vezes para eles interessam mostrar para os outros alunos, às vezes não. Ah, pode, não é tão interessante para a escola, ou então, pô, não, legal, mostra que os alunos sabem fazer site, tá? Por isso que eu pergunto, tá? É de vocês, é direito de vocês. Outra coisa, vamos lá. Isso aqui é muito importante porque é o seguinte: percebo que os alunos começam a trabalhar e aí ficam com dúvida. E aí, quando alguns que tiveram, venceram a timidez e foram lá no Classroom perguntar para mim, como faz isso, como faz aquilo, começava a falar assim, professor, fui compartilhar e deu um erro, me desculpa. Olha, é muito bom ser educado, é muito legal, mas vocês têm que entender que o que me impulsiona são essas dúvidas. O que me dá alegria de vir aqui dar aula são essas dúvidas, tá? E o que me preocupa é assim, se a pessoa que é mais tímida que essa que está pedindo desculpa não tiver coragem de ir lá escrever, ela não vai resolver a dúvida. Então você que está programando fazer o site para fazer o trabalho para hoje ou para o próximo trimestre mesmo, eu quero que vocês vençam essa timidez, porque quem tiver aí coragem de me ajudar, tá? Que pediu ajuda para mim no Classroom, pode falar o tanto que eu estou disponível aí para a galera, pode falar o tanto que foi legal a troca, tá? Para mim foi muito bacana. Eu sinto muito assim, pensando nos passos que a pessoa foi executando para ter aquele problema, entendeu? Fico pensando em cada detalhe desse aí. É muito legal ficar ajudando a pessoa a fazer, tentando adivinhar onde foi que ela errou, que foi que ela clicou. Quando ela está clicando errado alguma coisa, quer dizer que ela está trabalhando, tá? Porque assim, nem todo mundo tem perfil de gostar de ensinar os outros. Tem muita gente que fala assim, ó, pega e faz assim. Aí você vai fazer e erra, fala assim, eu não vou te explicar, mas não aguento mais, tá? Não é o meu caso, né? Eu sou o contrário. Eu gosto de ver você tendo dúvida, entendeu? Sempre fui assim, desde a idade de vocês. Até por isso que eu tô mudando para essa área agora, entendeu? Então, se você for trabalhar um dia e cair num ambiente cheio de pessoas que não têm paciência, vocês têm que tentar se lembrar disso. É uma lição que eu quero que vocês levem para a vida. Quem trabalha, quem põe a mão na massa, quem quer resolver os problemas, vai ter dificuldade de fazer as coisas, principalmente no começo, e vai ter dúvidas, tá? Porque ninguém nasce sabendo as coisas. E aí, por isso que é muito importante você não se sentir acanhado de ir lá mandar a dúvida, tá? Que nem eu falei, não tem problema escrever o desculpa. Eu só fico preocupado com você tá se sentindo mal, de, puxa, será que eu vou perguntar? O professor ficar irritado. Ao contrário, tá? É um prazer enorme, tipo, é muito legal. É muito bom. E a gente aí fala assim, tenta isso, tenta aquilo, a pessoa fala, deu certo, deu errado. Tenta então aquela outra coisa. Agora finalmente deu certo, tá? Foi sempre, eu sempre trabalhei com esse tipo de coisa, tá? Eu comecei a trabalhar com isso, acho que eu tinha 17 anos e sempre me deu muito prazer trabalhar resolvendo esse tipo de problema com as pessoas, tá? Então, por favor, entre em contato, mandem as perguntas. Não precisa, tipo, achar que está atrapalhando, nada disso. É isso que é importante falar hoje, certo? Ao contrário, eu estou dando ponto de participação. Se a pessoa faz um trabalho que não está tão bom, mas ela perguntou bastante, eu estou dando 10.
Porque a pessoa, ela perguntou, entende? Se a pessoa não perguntou e entrega um trabalho meia boca, vai ficar uma nota mais baixa. Porque se ela não perguntou, na minha cabeça, ela, tipo, sabia tudo. E foi lá, fez um trabalho ruim, porque não tá precisando tomar uma nota baixa para prestar atenção, vamos dizer assim. Entendeu? Porque a pessoa não perguntou, ela não deu importância para o trabalho, ela não está levando a sério, tá? Agora, se ela perguntou, se esforçou, e mesmo assim teve um errinho ou outro, a gente desconsidera, porque sabe que é a primeira vez que vocês estão mexendo. Entende a diferença? Então é muito legal quando vocês escrevem lá, tá? É muito bacana, tá? Então, façam isso. A interação ela tem que aumentar, tá? Aumentou um tanto bom desde que eu passei o trabalho, claro, é um trabalho, mas ela podia ser um pouco maior, inclusive durante o trimestre, né? Muita gente foi mexer a primeira vez as ferramentas agora. Não tem problema, a gente sabe que é assim mesmo. Já trabalha de outras coisas, tal. Mas vocês podiam ir tendo aproveitado, né, a ferramenta e perguntado mais. E podem perguntar hoje também. Eu vou estar online praticamente a tarde toda para estar ajudando. Só que à noite eu faço um outro curso. Não sei até que horas, quando você põe a data lá, ele deixa entregar. Mas, por favor, não vai ficar deixando até o último minuto, que aí até vocês ficam nervosos, né? Certo? Quem não fez ainda, programou para fazer hoje à tarde, tudo bem, tá? Se demorar um pouquinho, provavelmente é porque vai ter uma filinha de gente para entendendo, certo? Mas façam o trabalho, eu vou estar à disposição. Quem já fez muito legal, eu já dei uma brida preliminar assim, tá? Já estão, os que eu consegui ver estão muito legais. Vamos falar aqui um pouco sobre quem já entregou. Quem já entregou, talvez já tenha liberado o acesso porque eu pedi. Mas algumas pessoas, elas não me deram acesso, tá? Eu vou falar esses nomes aqui, não fiquem acanhados. É só uma questão de que, quando eu fui abrir, ele fala assim, request access, né? Requerer acesso pela pessoa. Então, eu não estou conseguindo ver o site. Então, eu vou falar esses nomes para você checar o seu e-mail e vou mostrar como você pode fazer para autorizar quem for fazer o trabalho ainda, já pode fazer isso já, tá? Então, eu não sei como funciona quando você põe a data. Eu acho que sim, só que nem eu falei, eu vou estar disponível até o fim da tarde. À noite eu faço um curso. E aí, não vou estar mais disponível, tá? Então, por favor, tentem fazer antes, tá? Até porque a ansiedade diminui. Se precisar depois corrigir alguma coisa antes da noite, você pode corrigir, tá? Pode contar comigo para tirar dúvida, certo? Ó, esses nomes, eles têm problema de acesso, ó. Júlia Irata, Maria Clara, Maria Eduarda, Pedro Henrique. Ok? Já deve ter chegado no e-mail de vocês o request access. Se vocês já deram ok, tudo bem, tá? Para quem for fazer o trabalho ainda, ou quem vai me autorizar, eu vou mostrar como se libera o acesso. Ó. Aqui é como se libera da... No Gmail, você já tem que entrar no Gmail e dar o acesso? Isso, deve ter chegado um e-mail para você escrito assim, Ricardo Bufa Versosa requereu o acesso à planilha tal, ao documento tal, tá? Pode fornecer? Sim ou não, você clica sim, ele já cai normal. Tem um outro caminho que eu vou mostrar agora. É assim, ó. Vamos supor que eu, sem querer, entreguei o link, fui fazer o link para entregar na atividade. Isso acontece porque a gente esquece de clicar aqui, né? Eu ensinei, qualquer um. Achei. Mas não tem problema, esqueceu, não precisa fazer de novo. Pode fazer de novo também, tá? Mas se você esqueceu, basta você vir aqui, ó, e escrever o e-mail do professor. Ele não preenche automático porque ele não deixa eu compartilhar comigo mesmo, né? Tá? Isso seria um erro. Me explica rapidinho, por favor. Oi, desculpa, não ouvi. Me explica rapidinho. Olha, quando eu abri aqui o e-mail, falava esses negócios aqui. Então eu clico aqui no azulzinho. A sua tela tá pequenininha, mas é sim, é por aí. Chegou o e-mail, basta clicar ali para permitir para mim. E aí pronto, já está permitido. Esse é um dos caminhos. O outro é vir aqui e digitar. Quem ainda vai fazer, já pode fazer isso até antes, tá? Ok, Ricardo, obrigada. Valeu, gente. É só isso, porque senão ele fica requerer acesso. Lembrando que ter errado isso não perde nota, mas vocês têm que me liberar, senão eu não consigo ver. E que a informática serve mesmo para isso. Para a gente errar essas coisas, tá? Errei de colocar aqui. E aí vocês entendem que eu não consigo ver.
se você tivesse entregado uma lição de uma outra disciplina, o que teria acontecido, tá? Na informática que é o legal de você errar, né? Porque português, a professora tem 30 turmas lá, ela não tem tempo de ficar ensinando como é que faz tal. Ela vai só falar, olha, não consegui receber, entendeu? Agora aqui não, a gente está mostrando como faz, entendeu? Aqui é a hora de fuçar, de aprender os botões. O trabalho em si que eu passei para vocês, eu não achei ele tão complexo. É fácil achar uma receita. Só que ele tem muito detalhinho de onde clica aqui, ó. Ah, aqui tem que vir aqui, aqui tem que vir aqui. E eu fiz meio que por querer, porque a informática ela é cheia de detalhes. Quando você for trabalhar, quando você for fazer o seu trabalho para entregar, quando você for estudar, mesmo quando você for, sei lá, professor, eu gosto de aeromodelismo, eu gosto de fazer aviãozinho em miniatura, aqueles que tem motorzinho, e quero participar de um campeonato. O campeonato vai exigir a inscrição por PDF. O campeonato vai querer que você faça um documento explicando por que você vai participar, qual que é o seu projeto, tá? Quem perguntou do prazo? O prazo é hoje e eu vou descobrir hoje como é que faz, se vai poder estender ou não, tá? O site é individual. Você pode fazer ele em grupo para um ajudar o outro a fazer, certo? E aí depois cada um muda um pouquinho a cor ali, tá? Põe um textinho a mais, põe uma imagem a mais, mas não tem problema um ajudar o outro, tá? Fazer em conjunto. Só lembrando que a entrega, isso sim é muito importante, senão eu perco muito tempo procurando trabalho e eu não quero fazer isso, porque senão vai atrapalhar o final do trimestre, tá? É que cada um entregue o seu link. Cada um vá no Classroom e ou gera o PDF. Eu também estou aceitando a entrega só o link lá, pode mandar só o link, só o documento Google, porque teve gente que não conseguiu anexar PDF lá, não é tão fácil. Tá? Eu não tenho login de aluno para ver como é que faz, mas eu acho que parece que não é tão fácil anexar PDF. Tá? Alguns alunos reclamaram. Tudo bem, me entrega o doc, me entrega só os 3 hiperlinks. O hiperlink do doc, da planilha e do site, tá? O ponto é entregar, fazer, tá? Que nem eu falei, e me escrever. Eu não estou conseguindo fazer tal parte, então vou entregar assim. Pronto, é 10 da mesma forma. Porque eu acho que a comunicação é a chave aqui, tá? Isso me lembrou de outra coisa, tá? Alguns alunos estão tendo problema porque eles não têm notebook. E fazer o Google Sites pelo celular ou dá um erro de abertura ou tá dando um puta trabalho. Porque ele fica bem pequenininho. Tá tendo trabalho, eu ensino fazendo docs, tudo. Mas me escreve. Não vai lá e não entrega o site e beleza. Me escreve, tem que me avisar, falar, olha, eu não tenho notebook, tô tendo problemas com o celular, tá dando tal e tal erro, tá? Por isso que eu falei para vocês fazerem antes, para a gente poder tratar isso aí, tratar os erros, tá? Mexer, enfim. Mas tudo bem, hoje ainda tá bom, tá dentro do prazo, tá? E no site é para colocar a mesma coisa que vocês puseram no Documentos Google. Só que tira o nome dos outros e deixa diagramado como se fosse um site. E aí eu peço para inserir pelo menos uma imagem, que seja o logo da escola. Prof, é para, tipo, copiar o que escreveu no Docs em grupo? Isso. Ah, tá. Praticamente lá, selecionar o texto, copiar e colar. E aí você tira, porque eu pedi para colocar cada uma parte numa página, né? Tira essa diagramação. Rediagrama o texto. Eu queria que com essa atividade, o objetivo é o seguinte: que vocês entendessem que o projeto de um site às vezes sai de um documento e de um documento nasce um site, né? Nasce um post, nasce uma propaganda, tá? Não achou imagem sem direitos? No slide da aula passada, eu passei, acho que 5 ou 6 links de sites que têm imagens de domínio público. Pode usar aqueles lá, tá? Porque aqueles lá é garantido que não precisa nem citar a fonte, tá? Pode citar se quiser. Tá? Eu sempre cito porque eu acho que é legal dar um tributo à pessoa que
que fez aquele trabalho, mas às vezes, principalmente vai fazer um site e tal, como eu falei, às vezes vai mostrar para o pai e tal, não quer colocar lá a fonte. Mas aí você tem que colocar a fonte de onde você se baseou a receita, tá? É legal pôr essa fonte no site também. Fica mais bacana, porque mostra um tributo. Não fez, não tem problema nenhum. Tá? Fiz só a fonte no Docs, não tem problema nenhum. Tá? Era para legal para vocês entenderem que um site leva a outro, né? Tudo bem? Mostrei como liberar acesso. Vamos voltar aqui para a apresentação. Aqui, ó, é aquela pergunta que fizeram. Eu vou exemplificar fazendo com vocês. Vamos lá. Novo. Planilha. De novo, vou repetir. Isso aqui não era para o que era para ter feito no trabalho, tá? Isso aqui é como você faz para achar o valor da receita individual. Ou se você quiser abrir uma fábrica e quiser fazer 1000 bolinho, brownie, macaron, cookie, sei lá, tá? Vamos lá. Um dos ingredientes que sempre vai em várias receitas aqui no Brasil se consome muito é de trigo. Engraçado que a gente não planta tanto trigo, a gente importa. Mas isso é outro problema de economia. Vamos se ater aqui aos receitas. Farinha de trigo e manteiga, tá? Vamos lá, o que era para ter feito no trabalho? E vai farinha de trigo na minha receita, eu olho no site do supermercado, vejo, por exemplo, que a farinha de trigo custa 10, a manteiga custa 8, certo? Posso ou não colocar as casas decimais, não vou dar nota por isso, não tem nada demais. E aí fazer a soma. Tem duas formas de fazer a soma. Dou igual a soma, coloco o intervalo, né, de onde a onde tem que somar. Ou então, eu vou inserir função de soma, clico aqui e clico até onde vai e o Enter. Tá? Tem que segurar, acho que o Shift, se não me engano. Desculpa, esqueci desse detalhe. Fuçando, vocês acham isso. E isso era para fazer no trabalho. Tá? Essa aqui é a linha de total. Pode escrever total para ficar mais claro. Tá? E aqui preço. Né? Okay? O que dá para fazer é o seguinte. Vende no mercado. Vai na receita. Valor do mercado. Valor da receita. Certo? Vamos lá. Então, isso aqui é a regra de 3 que o pessoal tanto fala, tá? Funciona assim, ó. 1 quilograma de farinha é o que vende no mercado. Tem lugares que vendem farinha de 5 quilos, tal, mas normalmente não se pode fracionar isso, porque a embalagem ela é fechada. E vamos dizer o seguinte, na receita vai 200 gramas. Qual que é o valor da receita? Alguém que tem facilidade em matemática sabe? Já dizer assim, bater o olho, já sabe? Desculpa, Ricardo, o que você disse? Aqui, ó. 1 quilo custa 10 reais. Na receita vai 200 gramas. Qual é o custo disso na receita? Ah, tá. Ó, Então quem já daria respondeu ali. R$2 mesmo. 2 reais. Por quê? É só dividir pela quantidade. Então, é exatamente isso que é a regra de 3, ó. Esse cara aqui, se aumentar a farinha, esse cara sobe o preço. 1 quilo custa 10, 2 quilos custa 20. São grandezas, o preço e a quantidade, que crescem proporcionalmente uma à outra. Tá? E se diminuir, o custo também vai diminuir. Tá? O quanto diminuiu? Para quem não lembra, o quilo é a mesma coisa que 10 a terceira, que é a mesma coisa que 1, 2, 3 zeros. É isso que cada quilo quer dizer. 1 quilômetro. 1,000 metros, 1000 metros. Tá? Então, isso aqui
é 1/5 disso aqui. Se fizer isso, ganha mais nota? Não. Não. Porque assim, são coisas que vocês vão trabalhar em matemática ainda, entendeu? Eu estou ensinando porque teve muito aluno que falou assim para mim no Classroom. Mas eu queria tanto saber quanto custa a receita individual. Tudo bem. É assim que faz. Tá? Ok? E é lógico que aqui é muito fácil saber que, como é 1.000 para 2, 10 vai para 2, né? 1.000 para 200, 10 para 2. Tá? Agora, se o valor aqui fosse quebrado, 337. Ah, professor, mas aí eu também sei. É R$ 3,37. Errado. Continua sendo proporcional. Mas é que aqui é 10 e 10. Certo? E se aqui fossem 200 gramas de farinha, para 8. Aqui eu te quiser, sei lá, 173 gramas. Valor quebrado. Já não é tão fácil. Tá? É aí que usa a regra de 3, gente. Certo? Vocês vão ver isso. Não é o objetivo do nosso trabalho. Tá? Mas o ponto é que o Excel ele faz isso meio que automático. Certo? Dá para você saber quanto isso aqui é com relação a esse, né? Que, por exemplo, 337 gramas, 200 a gente tinha falado que era 1/5 de 1.000. Como é que eu sei que é 1/5 de 1.000? Eu posso fazer assim, ó. 200 dividido por 1.000. Isso dá 0,2, que é a mesma coisa que 1 dividido por 5. Aí eu faço 10 vezes 0,2, dá os R$2. Certo? Agora, eu não vou mais me alongar nisso. Por quê? Porque não é nosso objetivo. É muito mais legal você entender a função da soma. É um negócio que você vai usar muito mais, tá? É outra coisa. Eu sou um cara que dá funcionalidade. É muito mais legal você entender que esse aqui é o dado qualitativo, esse aqui é o quantitativo. Claro que isso aqui é um nome de engenharia de produção e tal, mas quer dizer o seguinte, esse aqui é o nome dos bois desse valor. O valor R$10 ele está associado à farinha de trigo. Não adianta você querer somar farinha de trigo com manteiga. Vai dar erro. Mas eu consigo somar o quanto eu vou gastar. Por isso que eu dei o trabalho assim, ele é livre, tá? Sei que isso gera muita dúvida, vocês estão acostumados com trabalhos mais canônicos, trabalhos que serão mais mastigados, mas eu dei aberto exatamente para vocês entenderem que os problemas que a gente pega na vida não vão ser tão mastigados, tá? Eu não quis, eu podia ter feito um tutorial bem mais detalhado do trabalho. Podia ter feito um vídeo de como fazer o trabalho passo a passo. Vocês iriam copiar o meu vídeo. Eu acho que isso iria acrescentar muito pouco na formação de vocês. O fato de vocês terem trabalho de fuçar, eu acho que ajuda a aprender. Na hora, dá nervoso. Eu sei que dá nervoso, tá? Se estiver muito nervoso, levanta, sai da frente do PC, toma água, põe uma musiquinha, dá uma volta no quintal, tá? Faz carinho no cachorro, sem bater no cachorro, pelo amor de Deus. Sem bater em ninguém, nem socar a parede. Não é assim que você tem que aprender a ser civilizado. Não conseguiu fazer o negócio na hora? Lembre-se que esse botão desfazer vale ouro. Puxa vida, professor, sem querer fui lá, tinha digitado 30 linhas, apertei del, apaguei tudo. Desfaça. Tá? Refazer trabalho dificilmente vai acontecer se você saber usar o desfazer, tá? E é aquele lance, se você não consegue fazer agora, daqui a pouco você vai conseguir. Fuça, tenta uma outra maneira. Se você estragar o negócio que você tinha ditado, desfaça, tá? E lembre-se, fechei sem querer, perdi tudo. Não perdeu, é na nuvem, né? Eu ensinei isso para vocês, tá? Então, dessa parte eu acho que já falei bastante, tá? Acho que dá para vocês entenderem o conceito que tem por trás. Eu só quero aquilo de somar os valores, que você saiba a função soma. Essa função soma você vai usar em muito mais situações. Eu fui vender brigadeiro. Eu quero saber quantos eu vendi, quanto eu ganhei.
usa muito mais a soma, entendeu? Tá? Essa aqui é a ideia. Vamos lá. Semana que vem é a última aula antes da gente ter um intervalinho de férias, tá? Não é uma férias tão grande quanto um mês ou férias de Natal, mas é uma férias importante. Eles tiveram muita atividade, muito conteúdo, muitas provas. Tem que aproveitar para descansar. Então eu tive a seguinte ideia. Os alunos que já entregaram, não estão com outras matérias atrasadas, pesquisem para mim museu virtual e me mandem por e-mail, tá? Ou até pelo próprio Classroom, mas o duro do Classroom é que o Classroom vou estar corrigindo as atividades lá, vai misturar com as atividades. Se mandar direto por e-mail, é melhor. Os museus virtuais que vocês acharem. É só me mandar a sugestão de museu virtual que você achou. Se alguns alunos mandarem, eu vou por e-mail. Fala, professor, achei tal museu virtual, o que você acha da gente visitar ele na aula? Se mandarem, em vez de dar aula de sistema operacional semana que vem, eu pensei em fazer uma visita com a sala toda. A gente abrir junto, pegar uns 2, 3 museus virtuais e fazer o trajeto junto, conversando. Cada um vai falando o que acha de cada parte do museu virtual, tá? O meu e-mail é esse aqui, ó. Vou digitar aqui. Eu não uso o meu último nome. Eu uso o meu nome do meio, porque era um e-mail que eu falava com a minha família quando eu criei e acabei usando ele como padrão. Tá? Tem ele em quase todos os slides, eu tirei desses últimos aqui. E aí, se alunos sugerirem, a gente pode fazer isso aí, ao invés de ter aula de conteúdo, para guardar o grosso do conteúdo para o trimestre que vem. Tudo bem? Vamos lá. Então, essa é uma ideia. Entenderam a ideia? Alguém ficou com dúvida disso aqui? É só mandar sugestões. Tá? Se não tiverem sugestões, a gente, ou não gostou da ideia, pode me escrever também, ó. Ah, eu quero ter aula de sistema operacional. Beleza, se a maioria quiser, tá? Vamos para o conteúdo da aula de hoje. O que são os sistemas operacionais? Lembrando que a definição do que é não é a mesma coisa de dar exemplos. Mas eu quero também que dê exemplos do sistema operacional. E aí, alguém sabe algum sistema operacional? Quer falar? Quer digitar? Oi, Ricardo, eu não sei o que exatamente é, mas operacionais, tipo, o que seria o operacionais? O termo é o sistema operacional, ou sistemas operacionais no plural, é o termo que se usa para um tipo de software que ele tem uma determinada função. Ah, Qualquer legal. função? Metade da função dele, a gente vai falar na aula, mas metade dele, um aluno respondeu ali no chat, ó. Sistema que permite o computador funcionar. Abrindo aplicativo, navegador, conectando a internet legal, de uma forma informal. Ele falou, na verdade, quase 100%. O Microsoft é? O Microsoft o quê? Microsoft Win, Windows. Windows, isso. Porque o Microsoft Office não, é só um aplicativo. Né? Ou o Microsoft Edge, ou... Né? Isso ali, ó. Ele falou Windows, Linux, macOS. Todos esses são sistemas operacionais, tá? A gente vai ver hoje o nome deles. E quem são e onde que funcionam. Tá? Vamos lá. A definição formal, ó, ele falou Acer. Acer é marca de hardware. A gente vai ver a definição formal. Vamos lá. A definição formal, por mais que ela seja bem formal, ela não é tão diferente do que ele respondeu ali, ó. O sistema operacional gerencia o hardware. A gente vai relembrar o que é hardware no próximo slide, tá? Então, ele gerencia o hardware, dando recurso de software e fornece serviço. Vou explicar com calma agora. Vamos lá. O software é assim, ó. Lembrando que o Android também é um sistema operacional, tá?
Você pegou o celular e abriu o Spotify e colocou uma música para tocar e ao mesmo tempo abriu o Zap e tá lá respondendo mensagem no Zap, tá? Tem um sistema operacional ali que ele tá meio que organizando, ele tá orquestrando, ele tá falando assim, ó, um pouquinho de recurso vai para o WhatsApp, um pouquinho de recurso vai para a placa de som do celular que vai tocar a música, volta um pouquinho de recurso para o Zap, volta um pouquinho, e aí dá a impressão de que você está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. É impressão sim, porque ele faz isso tão rápido que você não percebe que ele está intercalando, mesmo que tenham vários núcleos. É um conceito que chama de thread, ele executa paralelo, tudo, mas o computador não é tão esperto para fazer paralelo, muito menos os programadores. Tá aí uma área que falta, gente, ganha aí $40 mil por ano, programadores extremos de coisas paralelas. Porque a gente somos pessoas que pensamos, a gente pensa nos problemas de forma sequencial. É muito difícil a gente pensar nas coisas de uma forma paralela, tá? Tem poucos programadores, é uma área que tende a crescer, porque o hardware ele cresceu muito paralelo, tá? Mas isso aí é tudo questão da área, para quem for fazer coisa na área. Para vocês o que importa é, tem um cara gerenciando, e é o sistema operacional. Ele dá um pouquinho de recurso, um pouquinho de CPU, um pouquinho de processador para cada aplicativo, tá? Ele fala, ó, tal aplicativo está usando o som. Enquanto o cara está digitando no Zap, não está usando o som. Tá? Entendeu? Então, quer dizer, ele está distribuindo o hardware por software. E o serviço é um conceito assim, ó. Seu celular está lá parado, ele fica ouvindo. O serviço é que nem um guarda, ele fica lá assim. Chegou mensagem? Chegou mensagem de Zap? Chegou mensagem de Zap? Não. Chegou. Quando chega, ele manda um aviso para o sistema operacional. Ó, chegou mensagem de Zap. Manda uma notificação push que chama, que é o PIN, e aí ele aparece a notificação para o cara. Tá? Dá para você desligar isso, né? Para quem eu desligo, porque senão eu fico louco. Ele chega muito. Mas isso que é o serviço. O serviço é o cara que fica ouvindo. Tá? São conceitos avançados, teóricos, tá? Mas que eu estou passando como curiosidade para vocês. Precisa decorar? Não. Tá? Vamos lembrar o que é hardware. Hardware é o termo que é usado para controlar as unidades de processamento, memória e os dispositivos de entrada e saída. Como, por exemplo, o teclado, o mouse, o monitor, a impressora, a tela do seu celular. Isso também são dispositivos de entrada e saída, né? E dentro é o processador e a memória. Tá? Então, é aquele lance. Hardware é sempre uma parte física. Tá? O projeto lógico, se o seu processador vai ser quad-core, se é um Dragon que vai no seu celular, se tem uma placa de vídeo NVIDIA, uma TI, essa parte do projeto lógico é hardware. Tá? Porque é a definição da peça. E assim, tudo que não é hardware é software. Certo? Então, tudo que manda comando, os programas, tudo são softwares. Vamos lá, quem vai arriscar? O sistema operacional é hardware ou software? Eu acho que é hardware. Eu acho que é software. Legal. Hardware. Dá a Software. impressão de que é hardware, mas a resposta certa é software. Porque ele é o software que é grudado no hardware, porque ele controla o hardware. Mas ele é um programa. Tá? Ele é um programa. Então, como ele é um programa, um negócio que existe, que executa, que carrega na memória, pode ser trocado, ele não é uma coisa física. Então, ele é um software. Tá? Qual a finalidade de criar um site? Eu vou fazer o seguinte agora, as dúvidas do trabalho a gente vai deixar para o fim da aula. Tudo bem? Vamos lá. Apesar de que eu já respondi essa pergunta no começo da aula, explicando sobre a aluna que foi fazer, tá? O que eu quero que vocês façam agora, nesse finzinho de aula, é o seguinte. O que é importante para vocês, nessa aula, é anotar o nome do sistema operacional e aonde que ele roda. A gente vai conversar sobre isso. Tem gente que já sabe de cor, não precisa anotar.
tá? Gente que tem facilidade de computação, tem muita curiosidade, já sabe. Quem não sabe, anote o nome dos sistemas operacionais mais famosos. Porque muitas vezes você pode receber assim, ó, eu usei tal programa. Porque um app para celular também é um programa, né? Tá? Ele é um software. E você vai perguntar, mas para qual sistema operacional é? Para OS X. Você não sabe nem o que é. É legal saber, tá? Então anotem o nome deles, só o nome do sistema operacional. É assim que a gente vai acabar. Pode pegar um rascunho aí, ou seu caderno de ciências, tá? Vamos lá. A primeira resposta que deram é Linux, OS X e Windows. Esses são, sim, sistemas operacionais para desktops e notebooks, que são os computadores clássicos, que não contam como mobile, né? Você não roda esses caras no mobile. Se bem que dá para hackear o Linux e pôr ele num celular, mas perde muita função, tá? Então, esses são os caras que rodam em notebook, certo? Você pode ver que quase 80% dos computadores do mundo usam Windows. Eu acho que deve ser de todos esses Windows, um pouquinho é o Windows 7, a maior parte já é o Windows 10, tá? Uma outra parcela, diga. Você pode repetir os nomes, por favor? Olha, está escrito aqui embaixo, ó. Deixa eu sair aqui o controle do slide. Windows, OS X e Linux. O Chrome e os outros tá tão próximo de zero que pode esquecer. Tá? Anote esses três. Lembrando que o Windows é o da Microsoft, o Linux é um software gratuito e o OS X são aqueles que rodam nos computadores da Apple. Tá? Os computadores da Apple têm hardware fixo, os Windows tem que instalar os drivers próprios, ele funciona em vários tipos de hardware, tá? Ele tem um monte embutido, mas às vezes você tem que instalar, porque ele roda em todo tipo de computador, né? Você pode comprar diversas marcas de placa-mãe, diversas marcas de notebook, que nem falaram aí. Pode ser Acer, pode ser Positivo, pode ser um notebook, só não pode ser o notebook Mac Air lá, porque é da Macintosh, tá? Então, esses são os sistemas operacionais para computador. E como a gente já discutiu, existem os de celular. Qual é o mais utilizado aí? Olha o gráfico e me diz. Interpretação gráfica, uma coisa que vocês vão ter que aprender a fazer na vida. O Android. Isso, o Android é essa linha laranjinha. É quase 80%, ali também 70 e tantos por cento, tá? Os celulares do mundo usam Android. As cinzinhas são os celulares da Apple e os outros pode esquecer, né? Tá tudo muito perto do zero. Isso é muito ruim, tá, gente? E quanto mais concorrência, mais o produto se desenvolve. Apesar de que o Android ele é um software que é baseado no Linux e é gratuito, você consegue achar na internet o Android puro, ele foi mexido pela Google, pela Samsung, pela Nokia, foi mexido pelas empresas e tem parte do código que você não consegue ver. Tá? O que começa a ficar ruim o Android nesse sentido, eu vejo. Ele começa a ficar pesado e tal, e não fica tão fácil de desenvolver para ele, de melhorar ele, tá? Eu sou um cara que defende essa ideia de software livre, sou da área da computação, né? Enfim. Também é tudo coisa muito teórica que não cabe a vocês. O que eu gostaria que vocês vissem é o seguinte: tem pouco tipo. Se tivesse mais concorrência, provavelmente o negócio seria melhor, tá? Aqui é quando eu junto os dois gráficos. Eu estou contando todos os sistemas operacionais da Terra, incluindo notebook e celular, tudo no mesmo balaio, tudo na mesma cesta. E aí vocês podem ver o seguinte, que esse gráfico demonstra que hoje em dia existe mais celular ou mais notebook? Mais celular. Mais celular. Não é legal? Ó? Esse tipo de curva é muito bacana, porque a gente sabe que existe mais celular porque a gente olha em volta. Mas quando a gente vê o número da mundial, uma conta global, a gente tem certeza que hoje existe mais Android que o Windows. A tendência dessas curvas é se distanciar um pouco mais, porque ainda tem
É um mercado para crescer de celular, tá? E o Windows a tendência é cair um pouquinho ainda mais, né? Tá? E acabou a aula de hoje, ó. A gente já pode voltar às perguntas do trabalho. Eu só vou encerrar lembrando vocês de anotar o nome e onde que executa cada um, né? A Android é de mobile, que roda nos Samsungs. Não está nos slides, mas se você tiver com dúvida ainda busca. Porque é legal vocês saberem onde o sistema operacional roda, para que ele serve, tá? Vou colocar como curiosidade aqui para fechar a aula aqui. Cada vez mais sistema operacional é um negócio que vai entrando em outras áreas. O meu carro tem um sistema operacional, que é para controlar o GPS e o sonzinho que roda nele. Na Coreia do Sul e no Japão está se explodindo agora geladeiras com sistema operacional. Tá? Hoje em dia isso vende muito. Ó. Televisão tem sistema operacional. Televisão de vocês, alguns de vocês não tem Netflix na televisão? Aquilo lá é um aplicativo. E quem que manda a imagem e o som e controla que o aplicativo está aberto é um sistema operacional. Tem um sistema operacional dentro da TV. É um negócio que há 10 anos atrás era praticamente impensável, foi lançado e foi se desenvolvendo. Hoje em dia uma TV vende mais por ter um sistema operacional melhor embutido. Olha, meu Netflix atualizou, tá rodando bonitinho, dessa TV aqui é uma porcaria, o Netflix fica travando. O cara já não compra TV. Porque se assiste muito Netflix hoje, né? Tá? E é isso, gente, ó. Espero então os links do museu. Para quem não tem dúvida, já entregou o trabalho. Tá liberado, tá? Quem tem dúvida do conteúdo de hoje ou quer perguntar do trabalho, vamos usar esses minutinhos finais. Ricardo, a minha única dúvida é se você recebeu o meu acesso.